Ora, cá estamos então para mais uma bancada litoral, neste sábado, dia 7 de novembro. O Varzim jogou esta tarde e com 11 jogadores infectados, equipa técnica infectada, mas mesmo assim logrou empatar com o Académico de Viseu. Eu digo logrou empatar, João, porque este empate até foi positivo para o Varzim, tendo em conta tudo isto. Foi até positivo, foi um ponto ganho, um ponto suado, muito suado de facto, deu muito trabalho a conquista deste ponto. Podia ter perdido, porque há um lance mesmo a acabar o desafio em que o homem do Viseu está deslocado, está em fora de jogo, mas podia ter passado, já vimos coisas piores, como também o Varzim, sobretudo pelo que fez na primeira parte, que foi o melhor período, o período em que aguentou este Académico de Viseu, que esteve bem, podia o Varzim também ter chegado ao 2-1. Isso não aconteceu. Aconteceu é que o Varzim apresentou-se com 11 jogadores em campo, com 8 suplentes, portanto, e com pouco mais, porque, como sabes, os testes de Covid, são feitos 2 dias antes das partidas e como tal, quem testou positivo foi logo retirado, naturalmente. Portanto, são 8 jogadores que estão de quarentena, uns mais assintomáticos que outros, incluindo a equipa técnica, que também já era do conhecimento, e mais 2 elementos... E quem é que esteve no banco hoje? Da equipa, mais 2 elementos que fazem parte da equipa técnica. Quem esteve no banco? Olha, aquilo às vezes parecia... pronto, não é uma crítica, é um olhar sobre sobre aquilo que se passou. Aquilo às vezes parecia naquele banco que toda a gente mandava e ninguém mandava. Vamos lá ver se nos entendemos. Eu percebo o estado de espírito daquela gente que estava no banco, mas o treinador principal era o Tita. O Tita é um jovem que vem da formação do Varzim, esteve já na formação do Varzim em anos anteriores e que nas últimas épocas faz parte da equipa técnica do Varzim. É um jovem competente e que tinha a missão de coordenar tudo aquilo, auxiliado também por um adjunto pelo Bruno Sousa, um adjunto do Miguel Leal, e depois também havia ali umas dicasinhas do Miranda, porque todos eles eram precisos no sentido de orientar a equipa, porque repara que o Varzim... O facto de o Varzim estar numa situação, está em último lugar na tabela, também não ajuda, não é? Porque acaba por afetar psicologicamente a própria equipa. Olha, Rui, hoje foi tudo contra o Varzim. Tudo contra neste sentido figurado, naturalmente. Por isso é que eu digo que o ponto foi uma espécie de vitória. Ainda bem que o Varzim não perdeu, porque pelo 11 que apresentou e pela duração em termos de jogo, porque a segunda parte o Varzim foi quase absorvido pelo Viseu. Portanto, por aquilo pela equipa que apresentou, pelos jogadores, mesmo as próprias alterações que, enfim, pouco ou nada trouxe ali umas coisitas no sentido de fazer com que o Viseu não progredisse mais em termos de espaço, mais em termos de domínio, no fundo acabou por o ter, só isso. Agora, o que se nota o momento não é bom, o Varzim está em último de facto, agora com estes problemas de Covid, naturalmente todos nós esperamos que isto passe e, para bem de todos, vem aí uma paragem de 2 semanas. Primeiro é a Seleção Nacional, que joga no próximo sábado com a França, e portanto, e depois é o fim de semana da Taça de Portugal. Segundo creio, esse jogo, em vez de ser no domingo, passa para uma segunda-feira, dia 23 deste mês. Fim da tarde, 7h30, creio, 19h30. Mas isso, atempadamente, depois havemos mas é isto, creio que já está marcado pela Federação. Portanto, 2 semanas de interrupção permite, oxalá que sim, recuperar toda esta gente. Exatamente. Que nesta altura está de quarentena, porque o Varzim precisa, porque, repara, o Varzim apresentou um 11 inicial. Há aqui gente que, se não fosse também assim, raramente teriam hipótese de jogar, digamos que de início, porque pelos jogos feitos pelo Varzim, eles nunca jogaram de início, mas hoje tiveram, digamos que, essa oportunidade, e ainda bem, só que
Enfim, olha, Nelson Agra não jogava há cerca de ano e meio. Esteve muito bem. Na defensiva do Varzim esteve de facto muito bem, fazendo parelha com o Michael Douglas. O Michael Douglas, que era, nos últimos jogos, até era um suplente, já foi utilizado, tudo bem, mas era um suplente. Renteria fez o primeiro jogo a titular, acabou depois por ser substituído, mas isso são contingências do próprio jogo. E o Sufo voltou à titularidade, por via de o Varzim não ter homens da frente, como depois acabou por perceber. Ainda entrou o Ibrahima na segunda parte, mas pouco ou nada acrescentou. Stanley jogou de início. Stanley, que é um jogador que geralmente entra na segunda que dando-lhe possibilidade. O Stanley é um esforçado, é um jogador de facto esforçado. Marcou um golo, ainda bem, não foi no primeiro remate, foi no segundo, estava lá, correu mais que os defesas, pronto. E portanto, o meio-campo esteve o Tembengue e o Diarra, e ainda o André Vieira. Portanto, foi um 11 que nunca tinha jogado junto. Tudo isto temos que ver e temos que apelar ao sacrifício, ao bairrismo, à raça que o jogador tem que pôr em campo, no sentido de, pelo menos, se tivesse perdido teria sido muito pior, Rui. É evidente que empatou, foi um mal menor. Se tem ganho, a coisa estaria ligeiramente melhor, mas é como eu digo, a situação também não permitia ao Varzim fazer mais do que aquilo que fez. Portanto, do mal ao menos, foi um Varzim que se apresentou fragilizado, como já disse. Na segunda parte não teve uma oportunidade, porque já vês o que é que o... Foi mais o aguentar. O que é que foi mais o aguentar, e portanto há aqui muito trabalho pela frente. Se já havia muito trabalho pela frente por parte do Miguel Leal, agora com esta situação toda, Rui, como sabes, um jogador de quarentena, se não tiver, digamos, alguns TPCs para fazer, TPCs são os trabalhos para casa, em termos físicos, não é? Quem tem essas possibilidades nas suas casas, eu acho muito bem. Depois a recuperação torna-se mais complicada se não tiver essa oportunidade. Exatamente, porque sabes que estás um profissional de futebol, estar 2 semanas em casa, quarentena abrange 2 semanas, é evidente que não vai comer e beber como se não houvesse amanhã, não é isso. Não é isso. O profissional de futebol tem que se cuidar, porque tem que tratar do físico, porque precisa dele para a sua vida. Mas, naturalmente, sem o exercício físico, sem o cansaço, sem não diria o esgotamento, mas às vezes até é preciso nós puxarmos muito bem pela máquina para ver até onde ela vai. Portanto, sem estes atributos físicos, depois, quando regressa, o treinador ou alguém olha para ele e diz que, meu amigo, o senhor não vai treinar hoje, não, vai dar 20 voltas ao campo. Porque não é possível, e 20 voltas àquele campo é de facto grande. Portanto, mas olha, João, mas foi um mal menor. O que pode acontecer ainda é que outros jogadores podem ficar infectados. Estamos num período de pandemia em que estas coisas acontecem a qualquer momento e a qualquer jogador. Nós estamos num período muito difícil, Rui. Exatamente. Estamos num período muito difícil, e eu vou-te dizer porquê. Pelo conhecimento que tenho em termos de póvoa, de alguns surtos que apareceram nos últimos dias, do cuidado que todos nós temos que ter e temos que manter e temos que levar com isto. E eu esta semana li uma entrevista de um epidemiologista, um homem que trabalha com o governo, sempre que há reuniões entre governo, autoridades sanitárias e outros. E ele disse uma coisa que eu li com atenção essa entrevista. Ele disse uma coisa que eu não estremeci, mas fiquei, digamos que, de boca aberta a olhar para aquilo. E a prova está nos infectados hoje. E esta. Pois. A entrevista já foi dada há mais de uma semana. Há semana e meia. Essa entrevista foi dada há semana e meia atrás. E ele dizia que quando nós atingirmos o pico em novembro, podemos ultrapassar os 5.000 infectados por dia. 5.000 infectados é de facto muita gente. Qual foi o relatório das últimas 24 horas? 6.400. Perto de 7.000. Pronto, 6.400, 6.600 e qualquer coisa. Foi à volta disso. Ontem 5.000 e vamos andar por aí. E portanto, Também há muitos mais testes a serem feitos. Amanhã vão ser feitos centenas e centenas e centenas de testes e naturalmente que isto vai continuar a crescer. Temos é que ter todos cuidado, é isso. E às vezes todo cuidado é pouco. E a partir de segunda-feira estamos em estado de emergência. João, o que é que nos espera para o Varzim então? Temos agora a paragem e depois
Temos Taça de Portugal. É a Taça de Portugal, Rui. Como eu disse, no dia 23 o Varzim vai a Coimbra jogar com a Académica. Neste estado de coisas, se o Varzim conseguir uma gracinha, será bem-vinda. Se não conseguir, é como eu digo, terá que se virar para o campeonato. Relativamente ao campeonato, o que é que temos a seguir? Olha, vai ao Benfica. Benfica B. O Benfica B vai ao Seixal no dia seguinte, no fim de semana seguinte, e depois seguem-se naturalmente os outros confrontos, mas são destes que eu para já me lembro, embora te possa adiantar que não vem aí grandes, ou por outra, bons adversários. Vêm adversários porque na situação em que o Varzim está, todo adversário é difícil. Exatamente. Depois o Benfica recebe o Cova da Piedade, depois recebe o Feirense, 2 jogos seguidos em casa. Poderá estar aqui a recuperação, depois vai a Vizela, recebe a Vila Franquense e por aí fora. Portanto, um jogo de cada vez, mas pensamos nós... E agora a recuperação. Com a recuperação. Dos jogadores. Claro, com a recuperação. E da equipa técnica. Exatamente. Com o trabalhinho feito como deve ser, eu já não diria que Miguel Leal tem muito trabalho pela frente, mas tem enfim, um bico de obra, digamos, um bico de obra pela frente para poder recuperar toda esta gente. Miguel Leal que, enfim, tem que incutir também uma certa a mística, a raça nestes jogadores para eles poderem fazer mais do que aquilo que fizeram. Não vamos criticar pelo desempenho de hoje, não. Isto foi o Varzim possível e repara que há equipas que nem jogam. Claro. Há mais um jogo da Primeira Liga adiado. E há aqui uma situação que eu não sei, mas ou a Liga terá que rever isto, ou alguém terá ainda que rever, que foi o caso da vitória do Estoril sobre o Cova da Piedade. Mas que a partir vai ser revertida essa decisão, pelo menos é isso que parece. Rui, para já a Liga atribuiu derrota a um e vitória ao outro, mas enfim, o caso agora do Moreirense, por exemplo, Moreirense Passos Ferreira, o jogo já foi adiado, creio, para o dia 1 de dezembro. Pois, quer dizer, não pode haver 2 pesos e 2 medidas nestas coisas. Se é uma questão como aquela que todos nós estamos a viver, uma pandemia tremenda, quer dizer, uma questão de sobrevivência de todos nós, dos clubes e por aí fora, portanto, as leis, neste caso, as punições têm que ser iguais para todos. Ou há punição ou não há. João, vamos ficar por aqui, vamos marcar encontro para uma próxima oportunidade. Daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias, quando o Varzim voltar a jogar e vai ser para a Taça de Portugal. João, continuação de um bom fim de semana. Bom fim de semana e tudo bom até lá. E nós vamos ficar por aqui nesta nossa edição então da bancada litoral. Prometemos ter a bancada daqui a 15 dias, com o regresso do Varzim à competição e então para a Taça de Portugal. Tem a continuação de um bom fim de semana.